A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, pastor Oswaldo falando, e é com muita alegria que eu venho para mais um momento de estudo da palavra do Senhor com você. Hoje eu quero falar de uma matéria que geralmente em teologia chamamos de introdução aos profetas, que compreende o estudo dos profetas maiores e menores de acordo com a divisão da Bíblia protestante que recebemos como herança da Bíblia grega, tá bom? Então, profetas maiores e profetas menores. Aos profetas chamados maiores e menores, são chamados assim não por causa da importância, do grau de importância. Por exemplo, os maiores são mais importantes, os menores são menos importantes. Não, são chamados de profetas maiores e menores. Por quê? Porque está ligado à quantidade de material escrito ou à extensão ministerial desse profeta, o período em que ele passou profetizando, exercendo seu ministério. Se tem uma quantidade de material escrito maior e passou um maior tempo profetizando, isso é um profeta maior. Se tem uma quantidade de material escrito menor ou passou menor tempo profetizando, isso é um profeta menor, tá bom? Então, quando nós olhamos para a Escritura, antes mesmo do ofício profético ser estabelecido, de fato, como ofício, o profeta, já existiam profetas. E não precisava ser aqueles profetas que profetizavam assim diz o Senhor para ser considerado um profeta. Quando olhamos para a Escritura, Abraão é o primeiro a ser chamado de profeta, mas nós não vemos Abraão por aí, dizendo assim diz o Senhor, mas a Escritura diz que Abraão era profeta, o próprio Deus diz que era profeta. Por quê? Uma pessoa piedosa, uma pessoa que vivia uma vida com Deus e naquele momento da história fosse um representante de Deus, de fato era tido como um profeta. Isso aconteceu com Abraão. Observe o livro do Gênesis, capítulo de número 20, versículo de número 7, o que diz. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti. Observe, isso é Deus falando, tá bom? Com o rei a respeito de Abraão, dizendo que Abraão era profeta, tá bom? Mas o conceito de profeta e profecia se dá basicamente no livro do Êxodo, no capítulo 4, dos versículos 12 a seguir, quando Deus chama Moisés e diz que vai colocar Moisés e Arão basicamente como se fosse um conceito. É como se Moisés fosse uma espécie, não que ele fosse Deus, preste atenção, não confunda, Moisés era um homem. Mas, assim, simbolicamente é como se Moisés fosse o Deus de Arão e Arão falasse aquilo que Moisés iria dizer. Tá bom? Observe como isso é importante, esse conceito de profeta e profecia. Êxodo capítulo 4, versículos 12 a seguir, diz assim, ó, palavra do Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhes porá na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis de fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Observe, nesse momento é como se Arão fosse o porta-voz de Moisés, que é justamente isso que um profeta é, falar em nome de outro, falar em favor de outro, ser o porta-voz do outro. É isso que o profeta logo mais passará a ser em relação à pessoa de Deus. Então ele será o porta-voz de Deus, o que falará em favor de Deus, tá bom? Que falará em nome de Deus, aquele que falará por Deus, tá bom? Duas palavras são muito usadas geralmente no Antigo Testamento para essa questão da palavra profeta. A mais usada é Nabi, mas antigamente os profetas eram chamados de roeiro, ou na tradução fica vidente, não como esses falsários que andam por aí, tá bom? O vidente quer dizer aquele que vê, aquele que inspeciona, aquele que perscruta. A palavra roer tem esse sentido, tá bom? Porque antigamente em Israel, o profeta, o Nabia, era chamado de roer, e depois aí sim a palavra roer entrou em desuso e ficou somente a expressão
Nabi. Observe isso em 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 9, o que diz a palavra do Senhor a respeito dessa questão do profeta ser Roel e depois passar a ser chamado de Nabi. Observe, 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 9, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim: antigamente em Israel, indo alguém consultar Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, o Roel. Observe, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente, Roel. Então, observe. Então, anteriormente era conhecido como Roel, tá bom? E Roel, observe, tá? E depois Nabi, que é profeta, tá bom? Então, quando nós observamos aqui, nós observamos essa ideia de conceito de profeta ali, tá bom? É no Êxodo capítulo 4, versículos 12 a 16. É bom enfatizar que o ofício profético, tá bom? Vai começar muito tempo depois, mas observe, nós já temos profetas e evidências, e não só profetas, nós tínhamos também profetisas, mulheres profetisas de fato. Quando nós observamos, por exemplo, no livro dos Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 4 e 5, nós vamos observar que nós tínhamos ali uma profetisa chamada Débora. Essa mulher, uma profetisa. Também nós vamos observar aqui, olhando na Escritura, no livro dos Reis também, nós vamos observar uma mulher também que era uma profetisa, que era a nossa irmã profetisa Uda. Uda também era uma profetisa. Observe aqui no livro dos Reis, quando nós observamos aqui, nós vamos encontrar que Uda também era tida como uma profetisa, tá bom? Então não era somente a nossa irmã Débora no Antigo Testamento como profetisa. Nós também encontramos a nossa irmã Uda também como uma profetisa do Senhor. Nós vamos observar isso aqui. Eu vou ler um texto para você. Está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 14. E diz aqui que foram consultar a profetisa Uda. Então esse ministério era ocupado tanto por mulheres como homens. Mesmo antes de se tornar um ofício, nós já tínhamos mulheres como Débora. Depois que se tornou um ofício, nós tínhamos mulher como Uda. Uda, tá bom? Que vem a ideia depois do ofício profético de fato se tornar ofício. E quando é que se torna ofício profético? Isso se torna justamente com Samuel. Samuel é o homem que dá o pontapé, é o homem que inicia o ofício profético. Observe que eu não estou dizendo que não existia profeta. Eu estou dizendo o ofício se dá com Samuel. Em 1 Samuel capítulo 3, dos versículos 19 a 21, vai mostrar de fato que Samuel foi confirmado como profeta sobre Israel. E no Novo Testamento, basicamente, vai haver uma confirmação que o ofício profético se dá aqui. Observe, tá bom? Então eu vou linkar 1 Samuel 3,19 a seguir com Atos capítulo 3, versículo 24. Acompanhe comigo essa leitura, por favor. Atos dos Apóstolos diz assim, capítulo 3, versículo de número 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos depois, falaram também e anunciaram esses dias. Observe, tá bom? Nesse discurso aqui, tá? O apóstolo vai dizer que todos os profetas, a começar por Samuel, e depois deles todos falaram a respeito daqueles dias. Observe, então quer dizer que antes de Samuel ninguém tinha falado a respeito daqueles dias, ninguém tinha falado a respeito de Jesus, ninguém tinha falado a respeito do Espírito Santo, o Espírito Santo não tinha sido citado em lugar algum? Não, claro que sim. Tá bom? Quando nós observamos em Deuteronômio 18, versículos 15 e 18, tá bom? Moisés já falava do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? E por que agora o apóstolo vai dizer que a começar por Samuel? Então é em Samuel que nós temos o início do chamado ofício profético do Antigo Testamento. Mais uma vez ressaltando, não é que os profetas existiram só depois de Samuel. Eu estou dizendo que como ofício é a partir de Samuel. E nós podemos pegar no Antigo Testamento e separar os profetas como os profetas, por exemplo, pré-clássicos, tá bom? Os pré-clássicos, que aí entra Samuel,
entra Elias, entra Eliseu, vai entrar a nossa irmã Débora, vai entrar a nossa irmã Uda, vai entrar o nosso irmão Moisés, esses profetas chamados profetas pré-clássicos. Mas nós temos também os profetas clássicos, tá bom? Que são aqueles profetas cujas suas profecias estão registradas assim com mais incidência, que aí nós temos esses profetas clássicos como Isaías, Miqueias, tá bom? Profetas clássicos nesse campo aí, que estão ligados mais aos séculos 8 e 7, ali, basicamente, antes de Cristo, entre os 8 e 7, encostando ali basicamente no período da monarquia, que basicamente se começa, claro, no século X, mas nós temos aí esses profetas que nós chamamos de clássicos, tá? Isaías, Miqueias, são profetas que nós podemos chamar de profetas clássicos nesse campo, tá bom? Então, aqui um resumo, basicamente, tá bom? De introdução em relação à matéria. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.